Glórias a Deus. O Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 12, e o versículo de número 13 até o 21, que diz assim, a palavra de Deus. Glórias a Deus. E disse-lhe um da multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhe, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse-lhe: farei isto, derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei toda a minha novidades e os meus bens. E direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. Aleluia. E o que tens preparado, para que serás? E o que tens preparado, para quem serás? E assim aquele para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Assim é aquele para quem ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Glórias a Deus. Amados, podeis assentar nesta noite. Esta palavra, aleluia, Deus. Quando eu estava ali, eu tinha uma palavra reservada para esta noite. Mas enquanto eu estava ali, o Espírito Santo de Deus colocou esta palavra no meu coração, porque Deus tem um propósito. Pode ter 8 almas dentro deste lugar, mas Deus está direcionando palavras para umas pessoas que estão aí ouvindo. E nesta noite o Espírito de Deus, Ele fala nesta palavra dizendo que um certo homem foi ter com Jesus. Uma certa pessoa foi até onde Jesus estava e ele queria que Jesus viesse repartir a herança do irmão dele para com ele, porque ele queria que Jesus fosse até o seu irmão, ele desse conselhos para que o irmão viesse dar parte dele, da herança, das riquezas da terra, dos bens terrenos, aquilo que o homem ajunta na terra, que Jesus ele fala no seu Evangelho Santo, dizendo que a traça vai roer e que o ladrão vai roubar. Essa era o que o homem queria. Como ele sabia da presença de Jesus, como ele sabia da autoridade que Jesus tinha, ele queria que Jesus viesse a um negócio particular, dizendo que era para Jesus ir até sua família, para que o seu irmão viesse repartir os bens. Mas Jesus ele disse que ninguém o constituiu como juiz e repartidor entre a humanidade, porque Jesus ele não veio pelo tesouro perecível. Jesus ele não veio na terra por aquilo que perece.
daquilo que é eterno. Quando Jesus veio na terra, Jesus ele não veio para repartir a tua herança, a tua prata, teu ouro, o teu carro. Jesus ele não veio na terra para dividir a herança quando o pai morre, a mãe morre. Nem quando o homem vai a juízo, ele pode dizer: o meu advogado é Jesus e eu vou ganhar a minha parte na herança. Eu quero dizer nesta noite, ele mesmo diz na sua palavra, livro de Lucas capítulo 12, versículo 14, ele diz que ninguém o colocou como repartidor entre a humanidade, mas Jesus ele veio por um tesouro que é eterno. Jesus ele veio à terra, ele se desfez da sua glória, deixou tudo para trás e veio à terra para morrer por amor à tua alma, que é eterna. Uma alma que nunca morre, uma alma que nunca vai se acabar, não vai envelhecer. Por isso Jesus veio na terra. E quando Jesus veio, ele veio para que você viesse se arrepender do vício, para que você viesse se arrepender do pecado, para que você viesse se arrepender de uma vida jogada na escravidão do inferno, que Satanás tem levantado contra a tua vida. Da caçudela barrácia de calabraço de canha. E nesta noite Jesus te dá uma oportunidade. Nesta noite Jesus traz a palavra dele ao teu coração. Você que muitas vezes está ouvindo o evangelho e tranca o teu coração, tranca os teus ouvidos. Mas a Bíblia diz que quando nós ouvirmos a voz do Espírito de Deus, que nós venhamos abrir o nosso coração, para nós não endurecermos o coração, porque o povo ouviu a voz de Deus, endureceu o coração e pereceu no deserto. E nesta noite eu quero te dizer, muitos têm Jesus na sua vida, muitos correm atrás de Jesus, muitos vão até onde Jesus está, muitos vão até mesmo numa igreja buscar a presença de Deus, mas é somente com interesses como esse aqui foi. Esse homem ele foi em meio a uma multidão, porque a Bíblia diz: e disse-lhe um da multidão: mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. A humanidade está indo atrás de Jesus, mas é para colocar Jesus como algo na sua casa, como repartidor, para colocar Jesus como um amuleto, quem sabe, de bênção na sua vida. Mas Jesus ele não é um amuleto em nossas vidas. Jesus ele veio para salvar uma humanidade do pecado. Jesus ele veio para te libertar das obras de Satanás. Jesus ele veio para te tirar desta vida escravizada pela cachaça, para te tirar desta vida escravizada da prostituição. Jesus ele veio para te arrancar desses vícios que Satanás tem colocado na tua frente. E você está preso e diz que não precisa aceitar Jesus. Muitas das vezes você corre atrás de Deus, corre atrás de Jesus, mas é para ter Ele como juiz, para repartir uma causa na tua vida, para te dar um casamento, para te dar algo perecível nessa terra. Mas Jesus ele não veio ajuntar tesouros na terra. Jesus ele não veio ajuntar as coisas na tua vida para esta terra. Jesus nesta noite, o Espírito de Deus nesta noite, ele traz ao teu coração, ao teu ouvido, dizendo que ele veio para salvar tua alma da escravidão do inferno. Jesus veio para te livrar do fogo que não apaga. Jesus ele veio para te livrar do bicho que nunca morre. Jesus veio para te livrar do lago de fogo, porque depois do inferno vem o lago de fogo. Aleluia. A condenação eterna.
que não largaram o cigarro, para aqueles que não largaram as redes sociais, o WhatsApp, o Facebook, a televisão, para aqueles que não largaram a prostituição e para aqueles que vivem de 2, 3 casamentos. Se não se arrepender, o inferno te aguarda. Porque Jesus, ele diz, ainda nesta noite, eles pediram a tua alma. Tem gente correndo atrás de Deus, mas Deus está dizendo, louco, ainda nesta noite eles estão pedindo a tua alma. Ainda nesta noite Satanás está querendo te levar para o inferno, e você está querendo misericórdia, você está querendo riqueza, você está querendo carro, você está querendo namorado, você está querendo fortuna, cachaça, droga, você quer viver nos vícios, quer correr para as portas largas, quer correr para as igrejas, portas abertas, do corpo da ungido, do cajado da vitória, a igreja do São Grosso, e Jesus está dizendo, eles estão pedindo a tua alma. Daramaço e calabarrácia, riacho de calabandarabaraço de caia. O Espírito de Deus é poderoso e fiel. Ninguém brinca com Deus. Aqui é um lugar de santidade, é uma igreja séria. O povo não dá ouvido, o povo não dá lugar, porque o povo não quer largar as suas vaidades das redes sociais. Porque o cidadão do céu não pode difamar o seu próximo. Glória a Deus! Aleluia, Jesus! O salmista Davi, ele fala sobre o cidadão do céu. Quem é o verdadeiro cidadão do céu? E o salmista Davi começa a falar pelo Espírito Santo de Deus, dizendo, é aquele que não difama o seu próximo, dizendo, é aquele que não calunia, é aquele que não faz, que não traz o engano. O salmista Davi começa a dizer, é aquele que não difama, é aquele que não trata com injúria. Da caçuína calabarrácia, e a humanidade está presa. Muitos até são crentes na pessoa de Deus, mas não estão libertos, porque estão difamando o seu próximo nas redes sociais, mas estão difamando a sua irmã nas redes sociais, está acabando com o casamento do próximo nas redes sociais, e o Espírito de Deus não se agrada destas coisas. Quer Jesus? Quer ir para o céu? Quer correr atrás de Jesus? Então se liberta destas obras do inferno. Glória a Deus! Porque aquele homem foi atrás de Jesus para que viesse trazer uma divisão de herança no meio da sua família. Aquele homem foi até Jesus para Jesus dividir a sua herança. Ele queria o dinheiro, a prata perecível. Mas Jesus, ele fala, Deus, ele fala, porque a palavra diz, mas Deus disse-lhe, louco, esta noite te pedirão a tua alma. Eita, Jesus! Nós pensamos que nós estamos bem, não queremos largar as vaidades deste mundo. Às vezes não quer ser crente porque não quer mudar de vida, não quer ser crente porque não quer largar de usar short, não quer largar de usar calça comprida, não quer ser crente porque não quer largar de usar batom, de cortar o cabelo, de usar as vaidades, de namorar, de se prostituir. Mas Deus, ele está dizendo ainda nesta noite, Satanás está pedindo a tua alma. Eita, Jesus, tu és grande. Ainda nesta noite, e hoje a porta da salvação está aberta, a porta da graça está aberta. Deus está te dando uma oportunidade nesta noite. Deus está trazendo uma direção para a tua vida nesta noite. Jesus, ele propôs esta parábola dizendo que um certo homem que tinha uma herdade, uma herança, tinha fazenda, uma terra. Esse homem era rico e ele tinha em abundância, e ele arrazoava entre si.
ele estava conversando com ele mesmo. Ele estava discutindo assim, posso falar a palavra de Deus? Ele estava trazendo um diálogo entre ele mesmo, dizendo que ele tinha produzido muitos frutos, muitos bens, o seu campo, a sua riqueza, a sua fortuna, e ele tinha coisas grandes, e ele começou a dizer que ele ia aumentar o celeiro. Ele tinha que aumentar aquele celeiro para caber toda a sua riqueza, todos os seus frutos, todos os seus bens, e aquela riqueza que ele estava aí a aumentar, aquele celeiro que ele estava ali aumentando. Ele dizia consigo mesmo, ele já estava tomado pelas coisas desta terra. E quando ele dizia desta forma: não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, derribarei os celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. Desse jeito a humanidade está nesses dias. Estamos vivendo os últimos dias na terra, a qual Deus levantou uma igreja para pregar essa doutrina do corpo, alma e espírito. Porque nós temos que estar com o corpo, com a alma e o espírito santificado. Porque sem a santificação ninguém vai ver a Deus. Aleluia. Não existe isso de dizer que vai entrar no céu do jeito que está. Porque é mentira de Satanás. Satanás está te enganando. Satanás está te iludindo. Satanás quer tragar tua alma, quer levar para o inferno. Porque tu pode vir como tu está para a presença de Jesus. Mas se tu aceitar Jesus, dar lugar para o Espírito de Deus, Ele vai transformar a tua vida. Ele vai santificar teu corpo, a tua alma. Ele vai santificar a tua vida. Porque a Bíblia diz em 1 Pedro dizendo: sede santo porque Deus é santo. Aleluia! Tenha paz com todos. E a santificação. Porque sem santificação não tem como chegar aos céus. Não tem como chegar aos céus. Mas tem muitos que estão dizendo: do jeito que eu estou, está bom, e dessa forma eu vou para o céu. Porque os crentes não são melhor do que os católicos. Os crentes não são melhor do que eu. Mas não é dessa forma. A Bíblia diz que a salvação é para os crentes. A salvação é dada para os crentes. Por quê? Porque os crentes, eles creem. E quem crê, obedece. É desse jeito. E quem crê, se submete. E quem crê, vive a santidade do corpo, da alma e do espírito. Aleluia! Então não é do teu jeito. Não é do jeito que a gente quer. É do jeito que a palavra de Deus manda. É do jeito da doutrina do Espírito Santo. Rabarrácia. O Espírito de Deus está dando livramento para pessoas aqui nesta noite. O Espírito de Deus não se engana. Ele é santo. E Ele está livrando a tua alma nesta noite do fogo do inferno. Arrependa-te desse pecado. Se arrependa nesta noite. Aquele homem tinha riqueza. Aquele homem tinha fazenda. Se fosse nos dias de hoje, no século 21, aquele homem tinha os melhores carros. Hilux tinha os melhores carros que tivesse nas concessionárias. Estava na garagem daquele homem. As melhores empresas do Brasil seriam empresas associadas com aquele homem. Se fosse no século 21, aquele homem era dono das maiores empresas, tinha os melhores carros, andava nos maiores jatos, mas aquilo não foi suficiente para a salvação da alma dele. A riqueza
a salvação da tua alma. Porque Jesus, ele disse: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas não é impossível para Deus tu alcançar a salvação se tu quiseres e se tu creres. Porque Deus, ele é santo e ele é fiel. E aquele homem estava ajuntando. Hoje a humanidade está ajuntando um tesouro perecível, está ajuntando riqueza na terra, está casando como nos tempos de Noé e dando-se em casamentos, estão curtindo bailes, estão curtindo festas, estão indo para todos os lados, todos os cantos, mas não estão querendo a presença de Deus. É verdade. E quando se depara com a palavra que o Deus Todo-Poderoso falou, dizendo: louco, nesta noite te pedirão a tua alma. Aleluia! E quando ele vai querer pensar e retroceder, o pecado dele já está chegando de forma absurda na presença de Deus. E o inimigo está pedindo a sua alma. Como o pecado dele está grande, assim como o pai abre mão de um filho rebelde para suas rebeliões, quando o filho rebelde já tem sua certa idade, quando o filho já está numa certa maturidade, que ele se rebelia contra o pai, contra a mãe, quando o pai abre mão do filho rebelde. Desta forma, Deus abre mão de uma humanidade rebelde. Dessa forma, Deus permite que a humanidade que se rebelia contra ele seja tocada. Aleluia. A gente está até pensando que tem até 50, 70 anos de vida, porque é muito novo ainda. Glória a Deus. Eu só tenho 13 anos, mas está pensando em se prostituir, está pecando contra Deus. Só tem 14, 15, mas está se rebelando contra Deus. Tem 10, mas anda às noitadas, nas festas, nos pontos de drogas, estão se rebelando, estão entrando na pornografia muito cedo e estão pecando contra Deus. A idade não é a idade que faz com que a pessoa permaneça vivo, mas é a obediência a Deus. A Bíblia diz que se um filho tem que obedecer ao pai por mandamento no Senhor, para que a sua vida prolongue. Deus, aleluia. Desta forma, a humanidade tem que ser sujeita, submissa a Deus, para que ele venha viver bem na terra e comer bem na terra. O homem, ele pode até comer bem todos os dias, ter comida, tá com o celeiro cheio, tá com a geladeira cheia, tá com a conta poupança no banco bem arrumada, bem garantida, vamos dizer assim, está com seu carro, com sua casa, mas não tem o Deus Todo-Poderoso. É desse jeito, Jesus. Porque ainda nesta noite te pedirão a tua alma. E Deus, ele não quer que isso aconteça na tua vida. E o que tu tem preparado, e o que tu tem ajudado, para quem ficará? E o que será dos teus bens acumulados? Para que tu quer que Jesus entre na tua vida somente como juiz e repartidor dos teus bens? Porque se Deus está dizendo, e o que tu tem reservado na tua conta, o teu tesouro na terra, para quem será? Porque quem vai para o céu só vai a alma, e quem vai para o inferno só ele os pecados que ele cometeu na terra. Somente ele e a sua consciência pecaminosa, a qual os pecados que ele cometeu, o que ele não correu atrás de Deus, porque ele não foi buscar salvação. Somente isso que o
conduzirás o homem pecador para o inferno. Mas aquele que se arrepende dos seus pecados na terra, ele alcança a misericórdia e ele conduzirá uma alma santa. Será conduzida pelos anjos de Deus aos céus de glória. Nesta noite nós podemos brincar, mas nós não brincamos com Deus. Nós podemos pecar, mas o teu pecado está fedendo na presença de Deus. Pode até zombar das coisas, da palavra, pode até zombar da presença daqueles que andam para você. É uma forma desagradável, como uma velha, como uma pessoa ridícula no meio da sociedade. Mas Deus, ele é santo. E ele quer que a humanidade se vista dessa forma. Ele quer que o povo cubra seu corpo. Ele quer que o povo seja santo. Porque assim como Deus falou para aquele homem, nesta noite te pedirão a tua alma e o que tu tem reservado e o que tu tem preparado, para quem serás? É uma pergunta. Aleluia. Aquilo que tu preparou, para quem serás? Aquilo que tu está armazenando, para quem ficarás? Assim é aquele para si ajunta tesouro e não é rico para com Deus. Pode ser rico na terra, mas não é rico com Deus. Pode ter tudo na terra, mas Deus, ele não quer isso. Jesus, ele quer que tu tenha somente uma coisa: obediência na presença dele. Jesus, ele quer que tu tenha somente uma coisa: temor. Porque o temor é o princípio da sabedoria. O temor a Deus te leva à sabedoria divina, te leva a obedecer a voz de Deus. Porque não vale nada tu temer o homem que pode te matar, tirar tua vida, e não temer aquele que pode tanto arrancar tua vida e lançar o inferno. Aleluia, Jesus. Pode até lançar o homem vivo lá, se ele quiser. Muitas das vezes o homem, a mulher, porque está juntando tudo, Deus, riquezas, bens materiais, está vivendo na vaidade do corpo, está entrando até na puberdade, na juventude, e planeja ainda casar, namorar, viver uma vida devassa, regalada para o mundo. Teme morrer, teme perder a vida, teme uma bala perdida. Mas a Bíblia diz que nós não devemos temer aquele que mata o corpo e não sabe o que faz com a alma. Mas nós devemos temer aquele que mata, mas também pode lançar o corpo e a alma, até mesmo o vivo, ao inferno. Devemos temer somente a Deus, porque somente a Ele devemos submissão. Devemos buscar a Deus enquanto tem fôlego de vida. Devemos buscar a Deus enquanto temos tempo. Devemos buscar a Deus enquanto Ele não está numa frente de uma bala perdida. Deve buscar a Deus enquanto você está na presença dEle. Deve te humilhar para Deus enquanto tu está na presença de Deus. Muitos ficam na presença de Deus, dizem até que são crentes, se vestem até mais ou menos. Até a gente pensa que é crente. Aí quando você fala da santa doutrina do Senhor Jesus, eles dizem: irmão, é verdade, temos que ser crentes, temos que ser santos. Alguns até concordam nas vestes, mas quando você toca nas redes sociais, parece que tu está tocando no cão dos infernos. Está tocando na pombagira. Porque quando toca nas redes sociais, nunca mais eles pisam na igreja. Nunca mais eles vêm para os cultos. Prefere ficar com as coisas do diabo do que com Deus. Eita, glória! Prefere ficar
fofoca. Que o maior canal da fofoca é o WhatsApp. Tudo que acontece num bairro, o outro bairro sabe. Tudo que acontece na casa do vizinho, a outra vizinha sabe. Mas não querem a Deus. E quando Deus levanta uma igreja como essa, uma igreja que o Espírito Santo de Deus revela, e a igreja que prega, uma única igreja que eu vejo que prega verdadeiramente a santa doutrina contra as redes sociais, o povo vem para a igreja, foi uma bênção. O culto foi bom, foi uma bênção. Mas se você tocar no pecado dele, o maior pecado do crente hoje não é a televisão, que é um pecado também. O maior pecado do crente hoje, se você tocar, a maior ofensa é as redes sociais. Nunca que ele larga o WhatsApp dele por causa de doutrina. Nunca que ele